Olá, graça e paz no nome de Jesus. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Digital. Aqui no nosso canal do YouTube, comigo, Missionário Alan Braga. Toda segunda-feira às 19 horas estaremos iniciando mais uma aula e hoje não seria diferente. No momento em que essa gravação vai ao ar, é dia 11 de dezembro, dia de segunda-feira, agora são exatos 19 horas e 1 minuto. E eu queria agradecer por você estar nos assistindo nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Para você que não me conhece, que não nos conhece, eu devo me apresentar. Me chamo Alan Braga, sou missionário da Primeira Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Nos encontramos a nossa sede nacional na Avenida Eudaldo Ferreira Mota, número 10, centro de Filadélfia, Bahia. Aqui no estado da Bahia, uma cidade de 18 mil habitantes. Somos uma igreja que está completando os seus 6 anos de ministério e estamos aqui no YouTube e também nas plataformas de streaming para levar a palavra de Deus para toda a humanidade. Que Deus abençoe a vida do pastor Lucielso, da pastora Franci Brito, que são os pastores locais da Manancial da Fé de Filadélfia, na cidade de Itiúba, Bahia. Também quero deixar aqui o meu abraço para o pastor Júnior Andrade e o irmão Alcimar, de lá da cidade de Senhor do Bonfim, da Igreja Pentecostal Restauração em Cristo. Quero deixar o meu abraço aqui também, nesse momento, para a pastora Natália, pastor Juveni, missionária Sabrina Guiar, que são o pessoal lá da Igreja Pentecostal Esperando Cristo, também em Senhor do Bonfim. Claro, quero deixar também aqui o meu abraço à nossa querida espectadora, a irmã Cida, lá da cidade de São Paulo, a qual tem nos assistido aí sendo indicada através da vida do meu pai, né? Também quero agradecer pela vida do meu pai, que Deus abençoe a sua vida, meu pai, grandiosamente, a minha mãe, a todos os meus parentes que estão assistindo e a você que é meu irmão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo e que você possa estar presente nessa escola bíblica toda segunda-feira juntamente com a gente. Bom, a aula desta segunda-feira a gente vai falar sobre o livro de Gênesis. Lembra que a gente estava fazendo o estudo do livro de Gênesis? Então, as nossas aulas agora ficarão toda segunda-feira e toda segunda-feira a gente vai ter um estudo diferente sobre o livro de Gênesis. Claro, algumas segunda-feiras a gente vai ter um estudo diferente com temas diferentes sem ser do livro de Gênesis, que nem a gente estava tendo, como sobre o que é Pentecostes, o que é o batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Se você ainda não assistiu esses vídeos, inclusive, eu recomendo que no final desse vídeo, dessa aula de hoje, você clique na playlist que vai aparecer no final, na tela final, e coloque lá Escola Bíblica Digital e assista todas as nossas aulas, desde a primeira que foi via live até a essa de Gênesis 6, que você vai assistir hoje, tá ok? Agora, nesse exato momento em que você está com o seu computador, a sua TV ou o seu celular ligado para assistir a aula de hoje, tá ok? Vamos falar então sobre a palavra de Deus a partir de agora. Pega um espaçozinho aí bom, senta, pega papel, pega caneta, pega um marca-texto, pega a Bíblia e vamos navegar pela palavra de Deus nesse momento. Bom, o estudo de hoje é sobre o capítulo 6, que vai falar sobre Noé e também vai falar sobre o dilúvio. Vai começar então a falar sobre o dilúvio. Gênesis 6 e Gênesis 7, nós vamos abordar a história do dilúvio, a vez em que Deus se arrependeu de criar a humanidade. Interessante sobre essa aula de hoje, tá? Vamos então à introdução ao capítulo 6 de Gênesis. Aqui está como 5, mas releva aí, irmãos, foi um erro de digitação. Introdução ao capítulo 6 de Gênesis, na verdade, onde Gênesis 6 fala da corrupção do gênero humano. Um estudo bíblico de Gênesis 6 revela a escalada do pecado na humanidade. Após a queda de Adão,
o homem se tornou totalmente depravado. Esse capítulo também registra o anúncio do dilúvio sobre a terra. Um esboço de Gênesis 6 pode ser organizado da seguinte forma. A gente vai ter um esboço aí, onde pode ser colocado um esboço para pregação, isso mesmo. Você que gosta de pregar a palavra de Deus, nós temos aqui um esboço pronto, a qual o primeiro tópico é a corrupção total da humanidade, em que a gente encontra no versículo 1 ao versículo 4 do livro de Gênesis, do capítulo 6 do livro de Gênesis, né? O segundo tópico que a gente encontra no capítulo 6 do livro de Gênesis é Deus fica descontente com a humanidade, mas se agrada de Noé. É um terceiro tópico aí para a pregação. Por quê? Porque do versículo 5 ao versículo 10 a gente vê a passagem em que Noé agrada a Deus e Deus começa a enxergar Noé. Ele fica descontente com a humanidade, ele quer acabar com toda a criação que ele fez da humanidade, porém ele quer continuar o seu plano de redenção através de Noé, que é descendente da casa de Sete. Lembra de Gênesis 5 que a gente estudou sobre a genealogia de Adão? Então, a casa de Sete, ela vai continuar para a redenção, para fazer a descendência em que vem a ancestralidade do nosso Senhor Jesus Cristo, do rei Davi, da casa de Davi e também do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, o rei deste mundo e de outros mundos e de todos os mundos e de todas as idades, de todos os lugares, de tudo. Ele é o rei de tudo. Jesus é o rei, né? E o terceiro tópico que a gente encontra é Deus anuncia o dilúvio. É um terceiro tópico aí para a pregação de esboço. Por quê, missionário? Porque do versículo 11 ao versículo 22, a gente vê Deus anunciando o dilúvio a Noé. Bom, missionário, vai ficar só nessas palavras? Claro que não. A gente vai, então, para a leitura da palavra. Em Gênesis 6, do 1 ao 4, a gente encontra o seguinte: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Então, nessa passagem bíblica, lembrando que a minha tradução bíblica, ela é a Nova Tradução na linguagem de hoje, NTLH, mas a sua tradução, mesmo que esteja diferente da leitura que eu li agora, ela é também a Bíblia Sagrada. Tá falando da palavra de Deus, só algumas palavras que vai ser diferente da tradução Almeida, Corrigida e Fiel, de outras traduções Almeidas, da King James, enfim. A nova tradução na linguagem de hoje, ela pega uma tradução mais cuneiforme, mais simplificada, né, para os dias de hoje, para a nova linguagem que a gente vive no dia atual. Bom, enfim, vamos então para os versículos 5 a 10, a qual a gente vai encontrar o seguinte texto. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Então aqui a gente vai ver aí a história de Noé iniciando, né? Nessas partes, nesses versículos do 5 ao 10, a gente encontra aí Deus agora se agradando de Noé, porque ele era um homem temente e justo perante Deus, ao povo de sua época. E do versículo 11 ao 22 a gente vê então Deus anunciando o dilúvio. Para Deus todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte.
Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura e 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta em um dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Voltando aqui, também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então, do versículo 1 ao versículo 4, a gente vai falar sobre o fato da humanidade se afundar no pecado. Como assim, missionário? Sim. A gente vê do versículo 1 ao versículo 4 a humanidade se afundando no pecado. Por quê? Os 4 primeiros versículos de Gênesis 6 mostram a degradação da humanidade por completo. Ao mesmo tempo em que a humanidade crescia, o pecado também se multiplicava. Esses versículos também são considerados por muitos como os mais difíceis de interpretar em todo o livro de Gênesis. Isso porque eles fazem referência à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e falam também de gigantes e valentes que habitavam a terra. Sobre isso, existem basicamente 3 possibilidades de interpretação. A interpretação cristã tradicional identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Esses homens acabaram se misturando com os descendentes da linhagem de Caim. As antigas interpretações judaicas identificam os filhos de Deus como sendo anjos. Nesse caso, então, alguns anjos supostamente tiveram relações com mulheres, fazendo aumentar ainda mais o pecado. Há também uma interpretação que surgiu por volta do século II depois de Cristo, que diz que identifica os filhos de Deus como sendo homens poderosos que ajuntavam para si verdadeiros haréns e propagaram assim a imoralidade sobre a terra. Na verdade, as 3 interpretações são possíveis linguisticamente. Contudo, todas elas possuem algumas dificuldades. Por que, missionário? Porque a gente vê aí algumas diferenças entre eles, né? Todas elas possuem algumas dificuldades de interpretação, até porque a gente vê que nem, por exemplo, quando a gente volta aqui, eu vou voltar atrás para te mostrar, a interpretação básica, né, da cristã tradicional, ou seja, a interpretação cristã em si, a interpretação das igrejas cristãs, daquele que segue a Jesus Cristo, identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Lembra lá no Gênesis 5, a gente falou que a descendência de Caim era ruim e a descendência de Sete era boa, né? Porém, o que acontece? Aqui a gente vai ter 3 interpretações. A cristã tradicional, que identifica como os filhos de Deus sendo descendentes da linhagem de Sete, da linhagem do terceiro filho de Adão, né? Terceiro filho homem de Adão. E também outras interpretações, como as antigas interpretações judaicas, identificam como anjos. Ou seja, algumas interpretações antigas judaicas identificam que os filhos de Deus falados na Bíblia são os anjos caídos, que se misturaram, que tiveram relações
com as filhas dos homens, e por isso nasceram os gigantes, né? Por isso a dificuldade de interpretação. Mas sem dúvida, a mais complicada delas é aquela que associa os filhos de Deus aos anjos. Por que, missionário? Isso porque ela contradiz a declaração de Jesus de que os anjos não se casam, conforme Jesus deixou lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 25. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Além disso, se os anjos participaram dos acontecimentos narrados em Gênesis 6, essa interpretação não consegue explicar por que o castigo divino recai sobre a humanidade, conforme está em Gênesis 6, lá no versículo 3, que está escrito: aí o Senhor Deus disse, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais, e agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Portanto, bons intérpretes têm sugerido que a melhor possibilidade seria uma combinação entre as outras duas interpretações. Quais são elas? A cristã tradicional e a terceira, né, que a gente viu, de homens poderosos que criaram para si vários haréns e colocaram a promiscuidade na terra. Enfim, de acordo com essa perspectiva, Gênesis 6 oferece um desfecho da história das linhagens. Gênesis 4 mostra a linhagem ímpia de Caim. Gênesis 5 mostra a linhagem piedosa de Sete em contraste com a linhagem de Caim. Então Gênesis 6 provavelmente mostra como essas duas linhagens se misturaram, isto é, os descendentes de Sete que eram tementes a Deus e os descendentes de Caim que representavam a descendência espiritual de Satanás. Missionário, que palavra forte! Sim, essa é a verdade. A descendência de Caim é a descendência espiritual de Satanás. É a descendência espiritual da maldade. Aquela a qual Deus profetizou lá no início de Gênesis. Né? Nesse tempo, homens muito perversos e sanguinários surgiram sobre a terra. Com relação aos gigantes mencionados em Gênesis 6, essa palavra traduz o hebraico Nephilim, que significa caídos ou poderosos. Os gigantes que está dizendo é uma tradução de Nephilim, né? E Nephilim significa caídos ou gigantes. Então vamos para os versículos 5 a 10, a qual a gente vai estudar a humanidade desagrada a Deus. A desagradação da humanidade perante Deus. Deus fica triste, né? Contristo do que aconteceu em ver a maldade na humanidade. Diante do cenário caótico da humanidade dominada pelo pecado, Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Lá no versículo 6. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado. Esse arrependimento de Deus deve ser interpretado corretamente. A Bíblia claramente diz que Deus é imutável e jamais muda o seu pensamento e o seu propósito. Como está escrito em Números 23:19, que diz o seguinte: Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. 1 Samuel 15:29 está escrito o seguinte: o glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Em Salmos 33, verso 11, o salmista escreve o seguinte: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Isaías escreve no capítulo 46, versículo 10 o seguinte: desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Essas são as palavras de Deus, então, lá no livro de Isaías 46:10. Em Malaquias,
capítulo 3, versículo 6, a gente encontra o seguinte: o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. E ainda lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, a gente encontra o seguinte: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Na verdade, no que acontece em Gênesis 6 é o uso de uma linguagem antropopática. Missionário, não entendi essa palavra difícil. Vou dizer de novo. O que acontece em Gênesis 6 é o uso de uma linguagem antropopática. Isso significa o quê, missionário? Significa que o autor de Gênesis descreve Deus em termos de experiência humana, de conhecimento e emoção. Então, esse arrependimento não pode ser entendido como idêntico ao arrependimento humano. Em Gênesis 6, o que Gênesis 6 faz, na verdade, é mostrar que o pecado do homem desagradou profundamente a Deus e que a humanidade foi totalmente culpada pelo juízo que sobreviria sobre ela, conforme está escrito em Gênesis 6, versículo 7, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Além disso, esse mesmo texto destaca a grandiosidade da graça misericordiosa de Deus que se agradou de Noé. Por ser imutável e fiel à sua palavra, em sua soberania, Deus resolveu preservar a humanidade através da família de Noé, de acordo com seus propósitos eternos, conforme está no versículo 9 e 10. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. E agora, do 11 ao 22, a gente vai ver então o anúncio do dilúvio. Por quê, missionário? Deus comunicou Noé acerca do juízo que seria derramado sobre a terra. Esse juízo se daria através de uma grande inundação que destruiria os homens e os animais. Então Deus instruiu Noé para a construção de uma arca. Essa arca deveria ter o tamanho necessário para comportar a família de Noé e os casais representantes de cada espécie de animais e aves, além do mantimento para todos eles, conforme a gente encontra do 14 ao 21. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. A Bíblia diz que Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, lhe havia mandado. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado, né? Alguns comentaristas sugerem que Gênesis 6 compreende um período de 120 anos, da proclamação à consumação do dilúvio, né? Conforme está escrito no versículo 3, né? Que a gente acompanhou aí. Então foi durante esse tempo que Noé construiu a arca e proclamou a justiça em meio à humanidade ímpia. O apóstolo Pedro ainda chama Noé de pregoeiro da justiça. Em 2 Pedro 2,5 está escrito o seguinte, isso na nova tradução da linguagem de hoje: Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus.
E Deus também salvou mais outras 7 pessoas, que são a família de Noé, né? Como a gente sabe. Antes de eu passar e voltar para o texto, eu vou ler aqui na outra tradução da Bíblia, que eu tenho aqui uma Bíblia comigo, uma Bíblia com a tradução. Deixa eu olhar aqui a tradução desta Bíblia. Vamos lá, tradução da Bíblia King James Versão, KJV. E aí eu vou abrir aqui em 2 Pedro para a gente ler nessa tradução King James 2, versículo 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Isso na tradução King James. Vamos então pegar outra aqui, que eu tenho uma tradução aqui ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, que é a que eu uso sempre aqui na nossa igreja. Minha Bíblia pessoal de culto. Está escrito o seguinte: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Essa é a tradução aí, que a gente leu 3 traduções diferentes para você entender. Porque está escrito, o apóstolo Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Gênesis 6 enfatiza também o relacionamento da aliança. Na pessoa de Noé, Deus confirmou sua aliança de preservar a criação, conforme está escrito lá no versículo 18. Mas com você eu vou fazer uma aliança, portanto entre na barca e leve com você sua mulher, seus filhos e suas noras. Além disso, ao preservar a humanidade através de Noé, Deus também garantiu que a promessa de redenção do seu povo, feita em Gênesis 3, pudesse ser cumprida. Gênesis 6 diz que Noé era íntegro e achou graça diante de Deus, conforme está lá no versículo 8, né? Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Isso não significa que Noé fosse uma pessoa imaculada, mas significa que, apesar de Noé estar debaixo dos efeitos da queda do homem, ele era uma pessoa temente a Deus acima de tudo, conforme a gente vê no versículo 9 e no versículo 10. Né? Lá no versículo 10, no finalzinho, entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Portanto, a integridade de Noé não era o motivo fundamental de sua aceitação diante de Deus. Conforme está em Romanos 3, 10, 12, que diz o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Por isso, o texto de Gênesis 6 diz que Noé achou graça perante o Senhor. A graça de Deus é um favor imerecido que jamais repousa sobre os méritos humanos. A salvação que alcançou Noé foi um dom incondicional com base na obra redentora do Cristo que haveria de vir. Noé era um pecador que foi salvo pela graça mediante a fé, conforme está escrito em Hebreus 11, 7, que a gente vai ler agora, né? Está escrito o seguinte: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Em outra tradução, missionário, essa sua tradução é diferente. Vamos ler então na tradução que a gente usa aqui na igreja, ARC, Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Está escrito o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
em outra tradução, ai missionário, mas eu uso a King James. Tá bom, vou ler na King James para você entender. Hebreus 11:7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí alguém vai me dizer, ai missionário, mas eu uso a NAA, porque eu congrego na Adventista. Tá bom. Até para você que é adventista, eu vou te falar na sua tradução da sua Bíblia. Vou botar agora. Nova Almeida atualizada. Vamos ler? Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, te mostrei em várias traduções sobre essa palavra. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Na aula de hoje a gente viu então aí que pela a contrastação das famílias, das descendências de Caim e de Sete, a gente vai ter aí então a mistura, né? Missionário, então qual é a fé, qual é a crença da Igreja Manancial da Fé? Olha, eu posso te falar não em nome da toda a igreja, de toda a igreja, porque só quem pode responder em nome de toda a igreja é o nosso pastor presidente, pastor Wagner Telles, né? Mas, falando sobre o que eu creio, o que eu estudei, o que eu aprendi, então, é que a interpretação sobre aquela passagem que a gente viu dos filhos dos homens, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, ou seja, os filhos de Deus e as filhas dos homens terem tido relações e terem filhos, para mim, eu estou falando para mim, na minha concepção de crença cristã, eu creio que eu vejo a interpretação cristã tradicional. Eu acredito nisso. Em que quando falamos dos filhos de Deus, estamos falando dos filhos de Sete, da descendência da casa de Sete. Porque naquela época os filhos de Sete começaram a se envolver com a família, a linhagem de Caim. E Caim, a descendência de Caim, era uma descendência promíscua, era uma descendência que não temia a Deus, era uma descendência que poderia ser considerado à época uma descendência depravada, um povo que não temia a Deus, um povo que não respeitava as leis, aonde só existia assassinos, aonde só existia pessoas que faziam o mal, que faziam apenas a própria vontade da carne, a sua própria vontade, e esqueciam-se de Deus. Então, o que eu acredito? Eu, missionário Elan, eu acredito na interpretação cristã tradicional que diz que os filhos de Deus são, na verdade, os descendentes de Sete que andavam sendo tementes a Deus e andavam no caminho de Deus. Eles se misturaram com os filhos de Caim, que são a herança espiritual de Satanás, porque são a herança da maldade, né? Conforme a gente vê aí nos primeiros capítulos de Gênesis, que a descendência de Caim foi amaldiçoada por Deus. Então, por isso quando fala as filhas dos homens, eu acredito que seja as filhas da descendência de Caim, que se misturaram com os filhos de Deus, que seriam os filhos de Sete, a qual eram tementes a Deus. Bom, mas fica aí para você analisar, ver essas interpretações, estudar, ver pela Bíblia e vai de você acreditar na interpretação que você acredita estar certo. Porém, a interpretação, as antigas interpretações judaicas, a gente não consegue ver um ponto inicial e um ponto final nessa interpretação, que ela esteja correta. Por quê? Porque ela contradiz o que o Evangelho de Jesus no livro de Marcos está dizendo, né? Então, a gente vê essa questão. Bom, a gente viu hoje essa questão
a maldade no mundo. Deus se arrependeu, em Gênesis 6, de ter feito a humanidade e a terra por conta da maldade. Aprendemos que o arrependimento de Deus não deve ser interpretado igualmente o arrependimento do ser humano. Tem pregador que chega na igreja e começa a fazer um conto da carochinha dizendo: Deus se arrependeu como ser humano. É mentira. Isso é heresia, tá bom? Falar que o arrependimento de Deus é idêntico ao arrependimento humano é ser herege. Não fale isso. Isso está errado. A gente aprendeu hoje que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do ser humano. Até porque Deus é um ser imutável. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Lembra disso? Então, se a palavra está dizendo que ele não muda, que ele é imutável, então o arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento dos homens. Claro, Deus se contristou, Deus ficou muito triste com o que aconteceu naquela época com a humanidade. Assim como eu creio que Deus está se entristecendo com o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Porém, o seu plano, o plano da redenção eterna, está em pleno vigor, acontecendo. A partir do momento em que você levanta a sua mão na igreja, aceita Jesus como seu Salvador, através da palavra, que a palavra te muda e que você começa a caminhar nos trilhos do caminho do Senhor, então o plano da redenção de Deus começa a se iniciar na sua vida. Então, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Você aprendeu essas coisas. Também outro tópico que você aprendeu foi o anúncio do dilúvio a Noé. E na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre Gênesis 7, a qual a gente vai falar mais sobre o que houve no dilúvio. E claro, a gente vai aprender mais sobre Gênesis 7. Também eu creio que no final da semana que vem, não dessa, da outra, na sexta-feira, poderá haver uma aula bônus, né, aqui no YouTube. E também em breve nós vamos ter os shorts, os vídeos de 30 segundos, a qual a gente vai ter uma explicação rápida sobre algo para que você possa entender. Entre uma aula e outra você vai ter um vídeo de shorts para que você possa entender um pouco mais sobre aquela explicação do que a gente está falando. Palavras difíceis, coisas que nem, por exemplo, o tamanho da arca que a gente viu na aula de hoje, qual era o tamanho dela, né? Se você não aprendeu, volta lá de novo e pega lá esse negócio, porque foi uma coisa excepcional. Uma aula de 38 minutos para você. Nós vamos encerrar agora a partir dos 38 minutos. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Toda segunda tem vídeo novo no canal e em breve teremos o retorno do Manancial Podcast. Missionário, o que é o Manancial Podcast? É um podcast a qual vai ser uma live ao vivo com um convidado toda semana, a qual a gente teremos um bate-papo entre o convidado e o apresentador sobre um tema bíblico. E claro, vai ser via live com comentário liberado para você fazer a sua pergunta e tirar as suas dúvidas sobre aquele assunto. Assuntos totalmente importantes, como a gente sabe aí a questão do que a Bíblia fala sobre política, o que a Bíblia fala sobre aborto, o que a Bíblia fala sobre vários temas. A gente vai ter o bate-papo com os convidados. Claro que eu também, pastor Wagner está assistindo agora, né? Eu creio. Eu desde já deixo claro aí que o meu primeiro convidado que eu queria convidar para o Manancial Podcast é o nosso anjo da igreja, o pastor Wagner, que tem tanto tempo que apareceu aqui no nosso canal do YouTube, para que ele possa fazer esse bate-papo com a gente e nos ensinar mais da palavra de Deus. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus te abençoe.